Vocês vão entender que uma escuta psicanalítica, ela vai muito mais além do que apenas o ouvir. O ouvir tem a ver com o sensorial, o ouvir tem a ver com o captar, com o tom de voz. Uma escuta psicanalítica não é só ouvir o que o outro fala, não é só estar ali dentro de um consultório, né, e estar escutando uma história do teu paciente. Ele tem muito a ver também com a posição do analista diante desse paciente, quem ele é diante desse outro e como ele se vê também. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nessa escuta, às vezes ele tem uma tendência muito grande ao seu narcisismo e ao seu egocentrismo. O que quer dizer? Ele começa a se ver e a pensar de como ele vai poder ajudar o paciente. Ele vai se colocar o tempo todo como se fosse aquela pessoa que vai, vamos dizer, devolver para o outro, né, a posição que o outro tanto deseja. Ele vai poder falar para o outro o que o outro precisa ouvir. Ele vai consertar o outro, ele vai curar o outro. E na verdade não acontece nada disso. Para que haja um processo de análise, quanto o percentual cabe ao psicanalista? Tem 20%? Ele tem 50%? Ele tem 30%? 100%? Em todo o processo de análise dele, o percentual do analista está apenas 10%. A maior parte, né, desse processo demanda do paciente, não é nosso. Nós vamos usar a técnica, nós vamos usar os conceitos para entendê-lo e fazer com que ele chegue, né, nessa devolução, nessa devolutiva quando nós damos, para que ele chegue no centro do problema dele, naquilo que ele precisa lidar com isso. Que ele possa encarar esses conteúdos, né, recalcados, para que ele possa encontrar consigo mesmo e saber o que é que eu vou fazer com isso, tá certo? Então é apenas 10%. E isso é muito interessante, que quando nós trabalhamos, quando eu trabalhei já com muitos grupos de profissionais na supervisão e dando aulas, quando eu digo que é 10%, apenas 10%, muitas pessoas acham assim um absurdo. Como? Eu faço todo um trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que demandar disso, aquilo, outro. E por que só 10%? Porque o outro trabalho todo é dele. Nós achamos, às vezes, que nós vamos fazer um diferencial na vida do outro. Então, o teu paciente chega e naquele 40 minutos ou 50 minutos que passa ali com um analista, como é que aqui dali vai mudar toda a história dele? Como é que ele vai começar a repensar, ressignificar naquele período? E aí, o que a gente aprende é que aquele período ali é apenas uma ponta. É o processo fora do setting que faz com que ele comece a entrar em processo de análise. Isso tem a ver muito com o desejo de cura, né, do profissional. Isso tem às vezes a ver com o nosso egocentrismo, com o nosso narcisismo, de achar que o outro vai mudar porque eu fiz uma intervenção, porque eu quis ajudar o outro. E não acontece assim. Nesse processo, no processo, né, de análise, o que nós vamos fazer, o nosso papel é devolver para ele o que é já dele. A gente não faz mais nada do que isso. Por mais que nós tenhamos uma consciência, por mais que a gente venha saber que o que é que está acontecendo com o outro, qual é a dor do outro, por que que o outro, né, está vamos dizer, sofrendo. A gente tem uma leitura geral, mas que essa leitura também a gente não pode tomar como verdade, tá? Porque essa leitura, ela vai partir do meu entendimento. E aí uma coisa que a gente vai falar aqui hoje à noite é o meu entendimento. Nós estudamos teoria, nós estudamos técnica, nós nos debruçamos muito, estudamos muito casos. E na hora que estou com o meu paciente, como é que eu vou utilizar tudo isso que eu aprendi? Como é que o que é que eu vou fazer, sabe? Para que ele possa ajudá-lo a ele se encontrar consigo, para que eu possa ajudá-lo a ele entender, né, todos os processos dele.
numa conversa a dois, retomando um pouco, numa conversa a dois entre amigos, existe a empatia. Alguém diz assim, eu sofri tanto, né? Eu perdi um parente, tô com um parente doente, e você olha para aquela pessoa e diz, eu estou entendendo, isso aí é a tua dor. Eu entendo exatamente o que está acontecendo com você. Então, há uma solidariedade, né? Essa questão da empatia. Há o outro, ele faz com que você se sinta bem porque ele está entendendo a tua dor. Dentro do processo do profissional de psicanálise, Lacan fala que ele chama isso de dimensão imaginária ou registro imaginário, que é quando o psicanalista ele escuta a história do analisante dele, do paciente dele, e o que é que ele faz? Ele traz uma imagem, ele cria uma imagem dentro dele e ele vai responder ao seu paciente de acordo com o entendimento e a imagem dele que ele fez. Freud, ele fala o seguinte, que nós não podemos dar conta, né, do outro se eu não passei pelas mesmas situações ou por mesmos conflitos que o outro passou, que aquele meu paciente passou. Então, se eu não vivenciei o meu complexo de Édipo no divã, se eu não me coloquei, né, se eu não me coloquei para ser analisada, se eu não me abri para isso, se eu fiquei lá no processo de resistência, eu não tenho como entender quando o meu paciente está vivenciando um processo também de um complexo edípico, de uma relação edípica. Se eu tenho irmãs ou irmãos, se eu tenho uma relação em casa, né, de uma relação fraternal, de franquia com meus irmãos, se eu não conseguir lidar com isso dentro do setting, né, enquanto minha análise de data, eu não vou conseguir entender a extensão do meu paciente, que também vai trabalhar esse complexo, essa questão da fratia, da questão fraterna, do complexo fraterno, que é a relação entre os irmãos, que está dentro do complexo de Édipo. Tá? Então, Freud fala muito disso. Porém, a gente vai aprender que eu não posso, enquanto profissional, ficar só preso àquilo que eu sinto. Eu preciso também ter uma escuta que vá muito mais além. E é isso que quando se fala da atenção flutuante. Não ficar preso a apenas um ponto. Então, o profissional, ele vai sim, né, identificar no outro aquilo que tem dentro dele, ok, isso é uma coisa, isso é um fato, isso vai acontecer, por isso que existem as supervisões, porém, eu preciso estar numa atenção em que eu não vou ficar preso na imagem que o outro fez surgir em mim, naquilo que o outro me contou. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se eu disser aqui, né, quando eu era pequena, quando eu era menina, eu quis muito ir para um passeio e eu fui proibida porque eu não tinha idade para isso. Ou, quando eu era criança, eu quis brincar e choveu e aí eu não fui brincar porque meu pai e minha mãe me deixou por causa de uma chuva. Se aqui vocês passaram por isso, de ser proibido de algo, ou não ter ido brincar por conta de uma chuva, no mesmo momento vocês lembraram, tiveram na mente de vocês essa imagem, vocês viram essa imagem. O que eu falar aqui, vamos dizer, de criança, né, algo meu de criança para vocês, automaticamente, se vocês vivenciaram, né, tiveram essa experiência, vocês vão lembrar e essa imagem vem à tona. O que pode acontecer num profissional inexperiente ou quem está começando na clínica é fixar na dor, né, daquela criança que está ouvindo. Por quê? Porque tem a ver com a dor dele. E aí eu vou perder muito, né, dessa escuta analítica, porque eu estou presa em um ponto só, em apenas algo que aquele meu paciente falou. Então, se ele chega para nós e vai contar uma história, e eu vou ficar presa à história dele, querendo ouvir o que ele está contando, ou ele entendendo que ele entendeu o processo do meio, começo, fim da história, para montar aquela história na minha mente, eu não vou fazer uma boa escuta.
Porque psicanalista não escuta história. Quem já estuda comigo, quem faz grupo de estudo comigo, sabe. Psicanalista não escuta história. Anotem isso aí para você. Por quê? Porque não é a história que nos interessa. Não é a história que vai me dizer quem é ou quem não é o paciente. Como também, né, a gente tem que cair por terra que eu só vou entender a infância do meu paciente se ele contar a história da infância dele. Então eu tenho que tentar o tempo todo querendo ouvir como foi quando foi criança, o que aconteceu quando ele era criança, o que isso aconteceu nessa fase tal, naquilo outro. Não. A história da criança dele vai vir naturalmente. Mas se ele não conseguir e não lembrar do que aconteceu quando ele era criança, eu vou saber do mesmo jeito, porque há uma repetição. Então nós adultos repetimos, né, muitas situações, muitos relacionamentos que foram vivenciados naquele passado. Então não é só através da história infantil dele, da lembrança que ele tem, que eu vou saber o que aconteceu. Houve uma fixação na fase anal. Não é ele chegar lá e vai lembrar, Josiana, é o seguinte, olha, quando eu tinha meus 2 anos, então eu estava com raiva da minha mãe, e aí eu prendi meus esfínteres, porque era uma forma de manipular ela, e aí ela ficava lá agoniada o tempo todo, e ficava chorando, porque tinha que levar para médico, e eu punia ela desse jeito, sabe, porque eu ficava lá, e ela ficava, vai, comprava um piniquinho, um troninho, e eu ficava lá prendendo. Ele não vai. É raro lembrar disso. Mas sabe como é que a gente vai saber que ele houve uma fixação? Que ele fez exatamente isso quando ele chega na fase adulta, ele começa a reter informações com um chefe, ele começa a não dar para o outro aquilo que o outro, né, precisa. Sabe? Ele começa a aprender, e aí faz aquela chantagem emocional. Isso aí, né, o que ele faz aqui como adulto, é uma representação, uma repetição daquilo que ele fazia enquanto criança. Ele não mudou isso. Então, nesse comportamento de adulto, a gente consegue perceber o que aconteceu com ele quando criança. Quando nós escutamos o adulto, ele falando do dia a dia dele, a gente tem sim já uma noção. Mas é sempre hipóteses interpretativas. É uma coisa que também a gente precisa entender. Que eu tenho um conhecimento de teoria, eu sei o que a teoria fala, porém, o caso é dele, a história é dele. Isso não significa que 2 mais 2 sempre vai dar 4. Isso é uma das coisas que vocês vão me ouvir sempre. 2 e 2 mais 2 pode dar 5, 6, 7,5 ponto. E aí vai. A gente não pode fechar. Por que que se orienta a você fazer um estudo de caso depois que o caso foi terminado, depois que aquele teu paciente ou aquele analisante não está mais com você? Porque você fazer durante o processo, você pode ter intervenção sua, você vai dar a sua versão. Você precisa terminar o processo, né, para poder ser falado do que aconteceu, porque se for no caminho, você vai falar de você, daquilo que você viu. E o que acontece quando alguém está iniciando, né, dentro da clínica? Quando está começando a clinicar, não tem tanta experiência. Ele vai escutar, né, o que o paciente está querendo falar e vai escutar a história. Ou vai acreditar tudo o que o paciente diz, ou vai desacreditar tudo que o paciente diz. Muitas vezes acreditar. Então o paciente está contando a história e você está lá ouvindo a história dele e está achando que tudo que ele está falando é verdade, e não é. Porque ele pode omitir. E ele vai omitir. E por que ele vai fazer isso? Porque existe um conteúdo recalcado. Existe um conteúdo proibido que, se ele falar, ele pode ser punido, ele pode não ser mais acolhido, ele pode não ser mais amado, ele pode não ser mais, vamos dizer, ele pode ser rejeitado. Aí alguém pode dizer assim, mas poxa, ele é um adulto, sim. Dentro do 7 há uma regressão, ele é a criança dentro do 7. E você, que é aquele sujeito suposto saber, representa uma figura primária importante da história dele. Você está naquele lugar. A gente nunca pode esquecer disso. Você, enquanto profissional, você é uma figura que ele tem uma autoridade sobre ele e que ele precisa agradar. Ele vai precisar, às vezes, bater de frente, porque era assim que ele fazia. Ele vai querer o tempo todo, né, vamos dizer,
ouvir um teu um elogio teu, uma fala tua, que é uma representação lá. A forma como o teu paciente te trata no consultório também já é um indício de como ele era tratado ou o desejo que ele tem de ser tratado enquanto criança. Entende vocês? Então, por isso nós não escutamos histórias. Por quê? Porque, primeiro, a história que ele conta, ela não é uma história totalmente verdadeira. Ele vai falar de fragmentos. Ele vai falar daquilo que lhe interessa. E ele pode falar, né, omitir, tanto conscientemente como inconsciente. O que seria consciente? E acontece muito, tá, gente? O paciente chega e não fala a verdade. Ele fez, vamos dizer, ele foi grosso com alguém, mas ele não diz que foi grosso. Por quê? Porque ele tem medo que você vá repreender. Nós não fazemos isso, mas ele, na cabeça dele, na fantasia, na repetição, ele acha que a gente vai repreender. Ele vai querer falar, contar a história que é o bonzinho, ele vai querer contar na história que é sempre o lado, né, bom dele. É difícil ter aquele que fala do lado má, né, o lado mal dele. Pode acontecer, mas geralmente ele conta o lado bom. Existe um lado consciente em que se ele se expor diante daquele sujeito suposto saber, diante daquela figura representativa do passado dele, ele pode não ser amado, ele pode não ser acolhido. Então ele vai omitir, porque ou por conta disso, ou por vergonha, mas também ele não vai contar toda a verdade, também por uma omissão, um esquecimento inconsciente. Ele pode também não lembrar. Por quê? Porque aquilo que ele lembra tem que sair daqui, ó. Vamos dizer que aqui é a linha do recalque, tá? Então existe aqui um recalque. O que está aqui esquecido, né, é todo um desejo que ele tinha, mas que foi proibido. Por quê? Porque aí veio a lei do incesto, que é proibido, veio o ideal do eu, aquele superego dos pais, veio a questão dos tabus, da sociedade. Para ele ser aceito, para ele fazer parte desse grupo, né, ele precisou, a criança, ela precisou esquecer, deixar, né, abaixo aqui dessa linha, desse recalque, lá nesse inconsciente, os seus desejos, porque senão ela não ia conseguir, né, ficar envolvido, ele não ia poder participar do grupo, e o grupo que ele quer ser aceito. Então, nós não esquecemos, gente. Ele vai, aqui a questão, né? O que aconteceu naquela infância, você esqueceu. Ele foi recalcado, tá? Ele está lá, ele está vivo. Ele apenas está no sentido, quando eu digo do esquecimento, não é o esquecimento de que sumiu. Não, ele está lá, ele existe. Aquele conteúdo está ali dentro. Apenas existe uma proibição para que saia, porque se sair, possa não ser aceito. Isso vai acontecer. É quando a criança para, né? Ela deixa de estar vivendo no princípio do prazer para entrar no princípio da realidade. É quando o ego começa a administrar a vida dela. É quando aquele ego, ele começa a dizer o que ela tem que fazer ou não. Onde a gente tem a formação de compromisso. E o que é uma formação de compromisso? É quando o ego, ele começa a administrar o que é que o id, né, o que é aquele, onde está aquele princípio do prazer, aquilo que era o desejo daquela criança, como é que ela pode vir, né, para o dia de hoje, para o dia atual, se existe uma lei que proíba isso. Então, como é que ela administra isso? Através dos sintomas, tá? Então, é através do sintoma que ela vai conseguir realizar um desejo recalcado. Todo sintoma é a realização de um desejo. Por mais assim, esdrúxulo que seja, por mais absurdo que seja, por mais que você ache assim, meu Deus, como pode isso? Né? Como é que eu posso adoecer e ser uma realização de prazer? Como é que uma pessoa que se sujeita, que permite ser abusada, vamos dizer, psicologicamente, num relacionamento, é uma realização de um prazer? Então, e vai existir ganhos ali por trás. E é por isso que ela continua naquela situação, porque por mais que ela diga que não goste, que é difícil aquilo dali, que quer se libertar, que quer deixar, que quer passar por cima disso ou não, por mais que ela queira isto, né, existe algo que vai alimentar esse desejo dela da infância. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo assim, só para a gente ilustrar aqui, para vocês entenderem, que uma mulher,
ela teve um pai violento, um pai que você que não amava, que batia, e quando ele batia, era a única forma que ela tinha desse pai de vê-la. Ele, quando ele batia, ela existia. Então ela casa, e ela vai casar o quê? Com um homem violento. Esse homem violento, né, que vai bater nela, ou que vai fazer algo ruim para ela, o que é que acontece? É a forma que ela tem de ser vista por ele, porque depois ele pode chegar e pedir desculpa, ele pode chegar a beijá-la, ele vai dizer que não vai fazer mais isso. A mesma coisa que ou que aquele pai fazia ou que ela desejasse que aquele pai fizesse. Então aquele relacionamento hoje, né, esse relacionamento abusivo pode ser uma representação do relacionamento que ela tinha de infância, né, que ela vai ter então o prazer dela. Então qual é o prazer? Ela é um prazer regressivo, ela vai viver o que viveu lá, só que ela vai sentir aquele prazer que ela não sentia enquanto criança. Estão entendendo? Então, por isso, todo sintoma é uma realização do prazer. Tudo isso vai acontecer num processo de análise. Então, o que é esse esquecimento? Então, ele tem a dimensão consciente, dele não querer mostrar para o analista quem ele é, e tem a dimensão inconsciente, que ele não fala porque existe algo regulador dentro dele, que é aquele superego, que vai dizer que ele não pode. Então ele vai omitir, ele não vai mentir. Veja, quando a gente diz assim que aquele paciente ele não fala a verdade, não é que ele está dizendo mentiras, ele não está dizendo a verdade, né? É uma omissão. E aí tem todos esses motivos que eu falei para vocês aqui, né, de falar. E o que o analista vai ouvir? Então ele não pode ouvir uma história, né, ouvir a história e achar que aquela história é a história real. Ele vai buscar para entender, né, entender um pouco mais essa dinâmica e fazer o teu paciente entender nos atos falhos, nos suspiros, na respiração, no olhar, sabe? Quando quando ele está falando e ele está contando aqui uma história e de repente ele para e muda de assunto. Ou ele diz uma palavra e daqui a pouco ele diz outra palavra. É isso onde a gente vai se pegar. Por isso a gente não pode prestar atenção à história. Porque se eu assistir um filme, eu vou prestar atenção no filme, no enredo do filme. Mas se eu estiver atenta ao que fala o filme, o que tem o filme, o cenário, como o autor, né, o ator ou a atriz está a olhar, eu vou captar muito mais. Então é isso que a gente vai fazer com o nosso paciente. A gente vai perceber o olhar dele, como ele está falando, o ritmo que ele está falando, qual foram as palavras que ele deixou de falar, qual foi, o que ele disse e cortou, quando ele mudou de história. E é isso que a gente vai se apropriar. E aí quando Lacan traz e diz que existe uma dimensão imaginária, é quando você cria a história, né? Você tem naqueles inconscientes ali que estão se comunicando, você vai pegar a história dele, vai bater com a tua história, mas você não pode ficar fixo na sua história, você vai entender a dor dele ali, mas só para você entender. Mas você vai esperar o momento exato para que você possa fazer a intervenção, para que você possa trazer aquela palavra que tem às vezes só uma entonação mais forte, as palavras repetitivas, as palavras entrecortadas. É isso que nós precisamos ouvir dentro do processo. São nas lacunas, sabe, que nós vamos buscar o tempo todo. São nas entrelinhas que vamos buscar o tempo todo. Escutar uma história do paciente e remeter a nossa história, isso vai ser a coisa mais natural do mundo, vai ser normal. Porém, a gente precisa estar com muito, mas muito cuidado, para que a gente não interfira na história dele, trazendo a nossa história. A escuta é isso, a escuta clínica é isso que eu trouxe para vocês. É vocês, né, ir além do ouvir, não escutar a história, mas procurar ver aquela criança, procurar ver o que é que ele está omitindo, o que é que ele não está trazendo, né? Qual é a dor que ele tem por trás de tudo aquilo. Só resumindo, tá? E terminando a nossa live sobre escuta, o que é importante que vocês saibam? Que a escuta de vocês, ela tem que ir além da história, tá? Um profissional
que está ali na escuta, ele não escuta história, isso é muito importante. Ele vai escutar lacunas, ele vai olhar aquilo que não foi dito, aquilo que foi proibido, e isso é importante. E a cada vez que você tem esse entendimento, você vai devolvendo para esse teu paciente, mas você não vai construindo uma história como se fosse um formato prontinho para ele, dizendo que é a tua verdade, não, é a dele. Isso é importante, tá certo? Então, termino aqui, né, na nossa live. Beijo vocês e tchau, tchau.